E aí, minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre citações na escrita científica. Então, bora lá! No vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre a estrutura do texto científico, para vocês entenderem por que fazer citação, o motivo, a importância de fazer citação e vamos falar sobre citação direta, indireta e citação de citação. Gente, quero destacar aqui desde o início que eu já fiz 3 vídeos para cada um desses tipos de citação. Então, se você aí já sabe sobre o que você quer saber e você quer saber mais detalhadamente, aprofundadamente, mais passo a passo de cada um desses 3 tipos de citações, eu vou deixar esses vídeos listados aqui na descrição desse vídeo e também vou colocar alguns cliquezinhos aqui, ó, que vai aparecer aqui na faixinha aqui em cima, que você vai poder clicar para ir assistir esses vídeos, tá? Mas assiste esse daqui para você entender o todo, entender de uma forma geral. Aqueles vídeos são bem pontuais, um de citação direta, um de citação indireta e um de citação de citação. E se esse conteúdo te interessa, já dá o gostei aqui embaixo e já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Pessoal, vamos entender por que citações, né? Qual a estrutura do texto científico, qual a lógica por trás disso. Então, não importa o que você esteja desenvolvendo, se você está fazendo um TCC, um TCR, dissertação, tese, artigo científico, resumo para evento, você precisa escrever um texto, correto? E muitas pessoas que estão iniciando, principalmente nesse mundo da pesquisa científica, elas ficam meio que sem conseguir botar para fora, sem conseguir escrever, sem entender bem o que elas devem escrever. Aqui eu não vou explicar para vocês o que vocês devem colocar numa introdução, numa metodologia, em resultados, porque é claro que são diferentes, tá? Aqui eu quero trazer para vocês qual é a lógica por trás para vocês compreenderem essa base e poderem colocar para fora, seja lá a seção do trabalho acadêmico que vocês estão precisando desenvolver, tá, gente? Então, a lógica é a seguinte: nós temos 4 alternativas para escrever, para colocar para fora, digamos assim. Primeira coisa, a gente pode escrever um trecho, um parágrafo, a ideia, utilizando as nossas próprias palavras, tá? Então, a gente pode transmitir uma informação num texto acadêmico, pode transmitir um argumento utilizando as nossas próprias palavras. A gente pode utilizar citações diretas, citações indiretas e citação de citação. Então, quando a gente vai escrever um trabalho acadêmico, ele inteiro é composto por palavras que foram suas, né? Parágrafos que saíram, foram extraídos apenas de você. Citações diretas é composto por citações indiretas, é composto por citação de citação. Então, isso é o que compõe a estrutura na escrita científica, tá? Quando você for escrever, você precisa pensar, aqui eu vou colocar, é o momento que eu escrevo tal coisa com as minhas próprias palavras. Por exemplo, aqui eu vou colocar o objetivo. O objetivo eu preciso escrever com as minhas próprias palavras. Como é que eu vou montar esse parágrafo do objetivo? Aqui eu vou montar o primeiro parágrafo da minha introdução. Vou trazer um conceito. E para trazer um conceito, eu preciso citar um autor. Vou fazer uma citação aqui indireta desse conceito nesse parágrafo. Então, essa é a lógica. E quando a gente fala de citar autores, gente, a gente está falando de dar credibilidade, de referenciar a fonte, de você estar fundamentando o seu argumento, as suas ideias, a informação que você está transmitindo ali. A escrita científica, ela é um gênero textual formalizado, tá? Que tem diversas normas que nós precisamos respeitar. Uma delas é essa questão de você dar créditos às ideias, às informações que pertencem às outras pessoas e até mesmo respaldar suas informações, gente. A partir do momento que a gente está dando crédito, que a gente está citando, que a gente está colocando a fonte, a gente está fundamentando, dando mais peso, dando mais força para nossa argumentação ali, entende? Porque o que você está transmitindo está respaldado, foi comprovado por outras pessoas, já foi pesquisado por outras pessoas, então não é algo que saiu da sua cabeça. Então as citações, elas dão créditos aos autores originais e garantem transparência e credibilidade no momento que você coloca a fonte e coloca a referência para que o leitor possa acessar aquelas fontes também. Agora, gente, vamos falar dos 3 tipos de citações que a gente tem. Começando pela citação direta. Já vou deixar linkado aqui em cima o vídeo que detalha especificamente sobre citação direta. Quando a gente fala de citação direta, a gente está falando de extrair de um outro texto, de um artigo, de um livro que nós estamos fazendo a leitura, um trecho, um parágrafo, uma ideia
que você quer copiar e você quer colar. Então, você quer exatamente pegar aquela ideia da forma que ela foi escrita ali por aqueles autores, você dá um Ctrl+C ali e você dá um Ctrl+V daquela ideia e você colar aquela ideia ali no seu parágrafo, é claro, mantendo a coerência entre os parágrafos, fazendo sentido, né? Então, você não vai simplesmente pegar um trecho aleatório e colar ali no seu texto, né? Você escolheu aquilo porque aquilo tá contribuindo para o avançar da compreensão do texto, da comunicação que você está querendo fazer. Então, você pode fazer citação direta. Muitas pessoas elas ficam preocupadas de fazer plágio a partir disso. Gente, se você copiar e colar e pronto, não citar, não referenciar, não colocar a fonte, sim, você estará cometendo plágio e plágio é crime. Mas a partir do momento que você sinaliza que aquilo ali é uma citação direta, você não vai estar cometendo plágio. Então, como exemplo, vocês estão vendo aí na tela do computador, né? Nós temos esse trecho. De acordo com o Rice, 2019, página 25, abre aspas, a educação é a chave para desbloquear o potencial de cada indivíduo para se tornar uma pessoa melhor, fecha aspas. Dessa forma aqui, eu estou sinalizando para o leitor de que esse trecho aqui foi copiado e colado por Rice. E claro, temos que nos lembrar que no final nós teremos as referências e nessas referências a gente vai referenciar Rice, tá? A gente vai colocar qual é o trabalho. Aí você fala, Camila, como é que referencia? Camila, é sempre assim que eu vou colocar? É sempre nesse formato? Gente, depende das normas que vocês estão seguindo. Então, esse formato aqui são normas ABNT. Grande parte dos trabalhos acadêmicos que a gente realiza são nas normas ABNT. Se você quiser saber das normas ABNT para citações, essas normas são as normas 10.520, que foi até atualizada recentemente em 2023. O outro tipo de citação que você pode realizar é a citação indireta. E quando é que isso acontece? Quando você faz a leitura de um parágrafo de um autor, ou da ideia, ou do trecho dos resultados, ou da conclusão de um trabalho de um autor, ou objetivo de determinado autor, e você quer tirar aquilo ali e reescrever no seu trabalho com as suas próprias palavras. Então, é quando você faz esse movimento de reescrita, porém, a ideia está sendo transmitida, né? E a mesma ideia que está sendo transmitida ali. É um copia e cola da ideia, mas em outras palavras, nas suas próprias palavras, tá? Então, é muito indicado que no nosso texto científico a gente busque fazer mais citações indiretas, gente, mais do que citações diretas ou citações de citações. Sempre que você conseguir, sempre que você puder, prefira fazer citações indiretas. A maioria dos textos científicos, eles são feitos prioritariamente utilizando citações indiretas. Quando é indicado fazer citação direta? Quando você está trazendo um conceito muito relevante, quando você está trazendo uma ideia que é tão forte que você gostaria de dar um destaque a ela. Aí é interessante sim utilizar a citação direta. Então a citação direta ela é um recurso que pode potencializar a mensagem se você utilizar ela do jeito certo. Mas se você utilizar ela muitas vezes, né, é um texto, um trabalho carregado de citações diretas, já não é tão indicado. Não estou dizendo que você não possa fazer o que o pessoal não faz ou que não é aceito. É aceito. Se você estiver fazendo um TCC, você vai conseguir passar, tá? Também depende de como você, por exemplo, resultados ou discussão inteiro por citação direta, aí fica muito pesado, né? Provavelmente o seu orientador não irá aceitar isso. Ele vai pedir para você dar uma revisada, bota uma citação direta aqui, coloca uma citação direta aqui. Mas se você quer aperfeiçoar a qualidade do seu trabalho, opte pelas citações indiretas e use a citação direta de forma mais estratégica. Então, gente, citação indireta é quando você parafraseia o autor, é quando você transmite a mensagem daquele autor, mas utilizando as suas próprias palavras. Então, por exemplo, para você citar isso no meio de um parágrafo, você colocaria, por exemplo, Rice 2019 ressalta que... E aí você parafrasearia ou escreveria aqui a mensagem, e no final do parágrafo você colocaria Rice 2019. E lá nas referências, novamente, nós estaríamos colocando a referência bibliográfica de Rice, tá? Novamente, esse formato aqui que vocês estão vendo, normas ABNT, tá? A gente tem numerações, aí seria Vancouver, a gente tem APA também,
Então, falando até mesmo em normas ABNT, isso mudou agora, né? Antes era tudo maiúsculo, mas agora eles pedem para ser só a primeira maiúscula, o que é bem interessante. Para mais detalhes de citações indiretas, só assistir esse vídeo aqui. Por último, nós temos a citação de citação. Então, a citação de citação, gente, originalmente ela foi criada para nós utilizarmos ela quando a gente não tem acesso a uma fonte original, a um artigo científico ou algum trabalho, algum livro que a gente quer citar, mas a gente não conseguiu acesso à fonte original. E aí, o que você faz? Você pega as ideias daquele autor que você não conseguiu acesso nas produções de outros autores. E aí você consegue fazer uma citação de citação. Muitas pessoas utilizam citações de citações sem pensar realmente o porquê que elas estão utilizando essa citação de citação. Então, a citação de citação é o seguinte: você viu um trabalho, um livro, um parágrafo ali que você achou muito interessante a ideia daquele autor. E aí você quer fazer uma citação direta ou uma citação indireta daquele trecho ali, daquele parágrafo ali. Só que você viu que aquele autor já citou um outro autor. Ou seja, aquele parágrafo que você quer citar no seu trabalho foi escrito por um autor. É citado outro autor, né? Eles colocam como fonte uma outra pessoa. Como é que você faz nesse caso? Nesse caso, você pode fazer a citação de citação, que é quando você pega esse parágrafo e aí você escolhe se você quer copiar e colar, fazendo uma citação direta, ou se você quer reescrever, parafrasear, fazendo uma citação indireta. E aí você tem que sinalizar ali com o APUD. Você tem que sinalizar que você fez uma citação de citação. Então, que esse trabalho pertence a um autor B, é um autor que você não conseguiu acesso à fonte original, APUD desse autor aqui que você conseguiu acesso. Então, APUD, gente, significa citado por, tá? Nas normas ABNT, a gente pode colocar sinalizar essa citação direta, colocando o autor original daquela ideia, APUD, o autor que você conseguiu acesso àquela ideia. Então, na área da saúde, pelo menos, não é muito indicado a gente fazer citação de citação. Na verdade, é preferível que a gente não faça em momento nenhum. Quando você se depara com esse caso, que você vê uma ideia que você gostou muito, que você quer citar ela, o ideal é que você vá nas referências daquele autor ali, veja qual é a referência, qual é o trabalho, copia o título do trabalho, vai no Google e pesquisa pela fonte original que você está querendo citar. Então, você não citaria esse trabalho, você iria no Google, pesquisar a fonte original, e aí você conseguiria citar aquele trabalho diretamente, fazendo uma citação direta ou uma citação indireta dele, gente. Então, sempre que a gente se deparar com isso, se a gente quiser citar aquele trabalho, aquela ideia, mas aquela ideia já foi citada, ou seja, ela já foi referenciada como de uma outra pessoa, o ideal é que a gente vá atrás do trabalho dessa pessoa e cite ela. Se você não conseguir, se é um trabalho antigo, se é um livro pago, você não conseguiu acesso de jeito nenhum àquele trabalho, aí sim você utiliza a citação de citação. E a gente às vezes até precisa ver se aquela ideia que a gente está querendo pegar vale a pena fazer citação de citação, porque às vezes é uma ideia tão genérica que você poderia encontrar em um outro trabalho que está sendo escrita pelos próprios autores, sabe? Então, isso é importante vocês terem conhecimento. Evite ao máximo fazer citação de citação, e se você quiser mais detalhadamente entender, principalmente sobre normas, né, como é que você apresenta isso no seu texto, vou deixar linkado esse vídeo aqui. Então, um exemplo de citação, gente, segundo Silva, tá? Ou seja, Silva é o autor que eu quero citar realmente, é o autor de onde extraí a ideia. APUD Martins 2018, página 56, ou seja, citado por Martins. Martins publicou um trabalho em 2018 que ele citou Silva. E aí, eu fiz aqui uma citação direta desse trecho aqui do trabalho de Martins, tá? A felicidade é o objetivo principal da vida humana. E aí, eu referenciei aqui como citação direta, porque tem entre aspas, tá? A página aqui sinalizada entre parênteses. Então, minha gente, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido, né? Clareado um pouquinho para vocês sobre essas questões de citações. Se te ajudou, dá um gostei aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações e muito obrigada por assistir. Até mais!